A nossa mensagem, ela tem como título Resgatando a Nossa Identidade. Então é importante nós sabermos quem nós somos. Quem nós somos diante de Deus. Nós vamos trazer para vocês uma mensagem sobre Neemias. Neemias era um copeiro. Neemias era um profeta. Neemias foi um grande líder da nação de Israel. E teve uma grande missão recebida por Deus. Mas ele era um copeiro. Eu vejo que Neemias ele faz questão de frisar quem ele era aos olhos dos homens. Ele era um copeiro. Qual é o contexto do livro de Neemias aqui? Neemias era um escravo, assim como toda a nação de Israel. E durante 70 anos Israel foi escravo da Babilônia. Então Neemias está na Babilônia. Está como escravo. E escravos não têm histórias interessantes. Ele apenas ouvia histórias. Ouvia a história do rei. Então você imagina, ele servia nos banquetes. Quantas histórias este homem escutou. Mas sempre calado, porque ele era um copeiro. E ninguém se interessava por sua vida, e ninguém se interessava por sua história. Quando nós conhecemos alguém, nos apresenta alguém, você começa uma conversa com alguém, nessa apresentação, qual é uma das primeiras coisas que nós fazemos é, onde você trabalha? Não é assim? O que você faz? Onde você mora? Por que que nós fazemos isto? Porque a nossa mente, ela funciona melhor com classificações. Nós classificamos as pessoas por aquilo que elas fazem, pelo que as suas mãos fazem. Classificamos as pessoas, rotulamos por onde elas moram. Não é assim? Por que nós queremos identificar a pessoa, nós queremos classificar. E, infelizmente, dependendo de onde ele trabalha, dependendo de onde ele mora, dependendo do que ele faz, talvez a conversa já não seja mais tão atraente. Porque nós, muitas vezes, desprezamos as pessoas ou rotulamos as pessoas já nesse sentido. Por quê? Porque na nossa cultura, nós definimos as pessoas pelo que elas fazem, por onde elas trabalham, onde elas moram. Porém, Deus não nos define dessa maneira. Deus nos define pelo nosso coração. A nossa identidade, ela tem que estar em Deus. O título de Neemias era copeiro do rei. Copeiro. Imagina quantas pessoas importantes tinham na maior nação do mundo. Babilônia era a potência mundial. Era a maior nação do mundo naquela época. E o rei da Babilônia era o rei. Era um homem que dominava quase o mundo inteiro. E ele tinha um copeiro. E esse copeiro nunca pôde abrir a sua boca para falar sobre as suas vidas. Vamos para Neemias capítulo 1, no seu versículo 1. Neemias 1:1. Vamos ver quem era esse copeiro. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias,
E sucedeu que no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, e veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Então veio o irmão de Neemias, que estava lá em Jerusalém. E outros irmãos vieram trazer notícias de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Jerusalém, a cidade amada, a cidade de Davi, a cidade que uma vez teve um templo, o templo de Salomão. Jerusalém foi governada pelo maior rei que este mundo conheceu, o homem mais rico e mais sábio do mundo. Israel, que era uma grande nação poderosa, de repente tornou-se cativa, escrava. Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém, destruiu o templo. Arrasou, foi terra arrasada, levou o seu rei, levou os seus príncipes. E a notícia veio de Jerusalém. O povo que ficou lá, que não veio ao cativeiro, estava em grande miséria e desprezo. E a Jerusalém arrasada, as suas portas queimadas a fogo, significa que o muro já não existia mais. E sucedeu-me que, ouvindo eu essas palavras, assustei-me, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias recebeu a notícia, talvez Neemias foi aquela pessoa assim, estava lá no palácio do rei, trabalhando, levantava, fazia suas coisas, servia o rei, e o tempo ia passando, ele entrando numa rotina. Quem de nós, muitas vezes, não bota as coisas no piloto automático? Levanta, toma o café, vai trabalhar, almoça, volta, faz tudo, todo dia a mesma coisa. Tem coisa que está no automático, tem coisa que está no automático. Eu me lembro certa vez que eu morava em tal rua, e já não morava mais ali. E certo dia eu estava indo com o meu carro para aquele lugar. Daí eu cheguei e digo: meu Deus, mas eu não moro mais aqui. Eu digo, levei um susto. Como que eu vim parar aqui? Eu não moro mais aqui. Porque eu estava no automático. Talvez a mente com tantas coisas, ela não quis pensar o trajeto para ir para casa. Ela estava ainda armazenado trajeto antigo. E muitas vezes nós somos assim, estamos no piloto automático. E quando estamos no piloto automático, nós deixamos de nos aperceber as necessidades das pessoas, as necessidades da igreja, as necessidades do reino de Deus. E quando chegou o irmão de Neemias, contando sobre Jerusalém, caiu a ficha. Digo, uau, pera, eu estou aqui, mas será que é isso? É essa a minha função? Será que eu vou morrer como copeiro? Será que aqui é o meu destino? Mas o que ele fez então? Ele chorou, se lamentou e passou a jejuar e orar. Quando nós olhamos o versículo 1 do capítulo 1 e o capítulo 2 no seu versículo 1, o tempo que Neemias passou a orar foram 4 meses de oração. 4 meses de oração, ele passou em jejum e passou em oração. Mas por quê? A gente vai explicar mais para frente aqui. Então ele começou a orar e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. É importante a gente dizer, quando vai orar, Senhor, não que Deus não esteja atento, mas eu creio que isso reforça a nossa oração. Senhor, esteja atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Aquele momento que a tristeza, a dor na alma foi tão profunda e abateu tanto esse homem, que quando ele foi a Deus, ele disse, Senhor, que os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos estejam atentos à minha oração. Ele queria que Deus tivesse focado nele. E muitas vezes a gente quer que Deus não esteja olhando para a gente, não é? Senhor, não fica olhando para mim. Esconda o teu olhar de mim. Esconda tudo de mim. Não precisa ficar olhando para mim, não. Ao contrário, Neemias diz, Senhor, teus olhos estejam em mim. Teus ouvidos estejam em mim. Atenta à minha oração, à minha dor. Continuando. E faço perante ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E o que mais ele fez? E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias tinha a exata noção, porque ele estava ali, de uma nação poderosa, de uma nação que teve um grande templo, que viveu o reinado de Davi com prosperidade, que teve o reinado de Salomão com mais prosperidade ainda. De repente, eles se tornam escravos, terra arrasada. Por quê? Ele entende que ele tinha que fazer confissão pelos pecados dos seus pais, confissão pelos pecados dos seus antepassados, daqueles que reinavam, e nós temos que fazer esse tipo de confissão. Senhor, quando vamos orar por essa nação, quando vamos orar pela essa cidade, oramos por quem governa por nós, pedimos perdão de pecado por aquelas pessoas que estão sobre nós, que têm ofendido ao Senhor, e a gente vê, irmãos, a luta que está nesta nação, nesse Brasil, para a gente consertar muitas coisas, o quanto que é difícil consertar essas coisas. Então a gente tem que orar por esse Supremo Tribunal Federal, orar pelo Congresso, orar pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, essas pessoas que estão acima de nós. Mas ele entendia que quem governava, os seus antepassados pecaram contra Deus. São as consequências dos pecados que afetam gerações. Eu nunca vou pedir perdão dos pecados daqueles que já morreram. Quem morreu vai prestar conta, mas as consequências daqueles pecados que eles fizeram, eu vou. Por quê? Porque muitas vezes na família, houve tantas atrocidades, mas ninguém foi perante Deus pedir perdão pelo pecado da família. Muitas vezes isso fecha portas, maldições sobre a nossa casa. E Neemias entendeu isso muito bem. Pecamos contra ti, eu e a casa de meu pai. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. Então ele se lembrou. Deus levantou Moisés, tirou do Egito, colocou na terra prometida, mas, se vocês vão transgredir a minha lei, eu vos espalharei entre os povos. Então estava acontecendo aquilo que Deus tinha falado para eles. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo dos céus, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo,
e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazes prosperar hoje o teu servo, e dá-lhes graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Neemias tinha que ir falar com o rei. Ele sabia da história do rei, sabia de várias histórias, mas agora o rei tinha que saber o que estava se passando. O que Neemias fez? Entrou em oração, entrou em jejum. Neemias sabia que Deus tinha que mudar o coração do rei. E a oração dele: dá-lhe graça perante este homem. Senhor, quando eu chegar diante dele, que ele perceba que em mim há algo, e você, meu Senhor, vai mudar o coração dele, e somente ele vai poder nos abençoar. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai fazer um negócio, você vai falar com uma autoridade, vai falar com alguém que tem poder de decisão, e muitas vezes o teu trabalho, o teu negócio, a tua prosperidade está nas mãos deste homem. O que você faz? Entra em jejum, entra em oração. E faça isso, Senhor, quando eu falar com este homem, ou com esta mulher. Eu quero que essa pessoa ache graça diante de mim. E tu venha mudar o seu coração. Quando essa pessoa vem olhar para mim, ela não venha ter rejeição. Conduza o coração dela, Senhor, para abençoar a minha vida. E foi isso que Neemias fez. Ele orou, ele entrou em jejum e oração durante 4 meses. Para que ele pudesse entrar na presença do rei e falar sobre isso. Então você imagina, ele começou a oração, servindo o rei, e nada. Segundo dia, servindo o rei, e não teve oportunidade. 1 mês, ele não teve oportunidade, mas ele continuou em oração. Continuou no jejum. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente quer a resposta de Deus, bem rapidinho. E a gente muitas vezes não tem a paciência para a gente entrar em oração. Muitas vezes a esposa tem que entrar em oração junto por um propósito. Muitas vezes é a família inteira que tem que entrar na oração por um propósito. Eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que você vai precisar ainda. Mas nós temos que entrar em oração para quê? Para que Deus mude o coração de certas pessoas, a nosso favor. Para abençoar a nossa casa, abençoar o nosso trabalho, abençoar o nosso negócio. E é isto, Neemias sabia que tudo estava nas mãos do rei. E ele entrou então em propósito, mas lembrando, ele era o copeiro do rei. Capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. 4 meses orando, mas chegou o momento que ele se abateu. Abateu-se. Ele se lembrando dos seus irmãos, se lembrando de Jerusalém, e ele se entristeceu. Talvez, e o rei nunca deu atenção para Neemias nesse ponto. O que o copeiro do rei fazia? Antes do rei tomar o seu vinho, quem tinha que tomar era Neemias. Porque se o vinho tivesse envenenado, quem morria era Neemias. Ele tinha que provar a comida antes. Porque se alguém tivesse envenenado a comida, Neemias iria morrer. Então ele era um homem de confiança do rei. Ele acompanhava desde que o rei amanhecia até dormir. Ele acompanhava o rei. Mas ele era escravo, ele era o copeiro. E agora então o rei percebeu que ele estava triste. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. Por que ele temeu?
Porque a partir do momento que ele demonstrasse tristeza diante do rei e que o seu serviço não fosse bom, tchau, Neemias. Ele estava correndo risco de vida naquele momento. A partir de agora que ele se demonstrou triste diante do rei, ele estava correndo um grande risco de vida. Então é por isso que ele temeu e disse ao rei: viva o rei para sempre. Tinha que sair uma frase ali agora nesse momento. Estava triste. Viva o rei para sempre. Senhor, é que tu viva para sempre. Então a primeira frase que saiu dele foi isso. Talvez ele nunca tinha dito isso. Mas que ele quis dizer: rei, você é importante. Eu quero que você viva. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? Como, meu rei? Ei, o que o rei tinha a ver com isso? O rei não tinha que haver nada, nada. Mas ele, naquele momento, ele teve a coragem de dizer, e o rei me disse: que me pedes agora? Peça então. Ei, olha só a oração dele. Então orei ao Deus do céu. Como é que foi essa oração? Deus me ajude. Não tem aquele momento que a tua oração vai ser uma oração rápida, simples. Senhor, me ajude. Senhor, agora é contigo. Eu orei. É claro que ele não se ajoelhou ali no chão e começou a orar. Não, ele estava servindo o rei. Essa oração tem que ser rápida. Senhor, me ajude. Agora é contigo. Eis a oportunidade, Deus. Mentalmente. Mentalmente. E disse ao rei: se é da agrado do rei, e o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envias e ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? Cara, tu é um cara importante para mim. Eu quero saber quanto tempo tu vai levar para esse negócio aí, já que a tua cidade está destruída. E aprova o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Um minutinho aqui, irmãos, que apagou aqui o... Neemias agora então, ele teve a grande oportunidade de estar diante do rei e pedir. O rei não só autorizou, como o rei deu para ele cartas, deu um exército, deu homens, deu autorização para ele ir a Jerusalém. Ele em Jerusalém, ele reconstruiu o muro de Jerusalém. Ele chegou lá e viu a terra arrasada. Então ele entendeu que a primeira coisa que tinha que ser feita naquela cidade era reconstruir o muro. E ele reconstruiu o muro em 52 dias. Mas isso é uma outra mensagem. Quando Neemias recebeu a notícia do seu irmão, ele não conseguiu dormir. Ele não comia, não se alimentava, passou a fazer jejum. Eu tenho certeza que na cabeça de Neemias passou o seguinte questionamento, que passa também em nossa mente. Será que existe alguém para reconstruir esse muro? Existe alguém para ir? O primeiro pensamento que nos vem à mente quando tem um problema, quando a gente vê uma situação, é: quem irá fazer isso? Aí você olha nos presídios, a necessidade de evangelismo nos presídios. Aí a sua pergunta: quem irá evangelizar nos presídios? Aí você passa nas ruas e vê prostituição infantil. Aí você diz assim: quem irá acabar com essa prostituição? Aí você vê drogados na rua, você passa lá e vê drogados na rua. Quem irá recolher esses drogados nas ruas? Você vê problemas de mães solteiras, adolescentes grávidas, e você fica pensando: quem irá ajudar essas meninas? Na realidade, quando a gente vê um problema, irmãos, nunca sou eu. Nunca é com você. Sempre com os outros.
Você sempre é assim, nós somos humanos, quem irá fazer isso? Nunca sou eu. Quando chegou para Neemias a situação de Jerusalém, no coração dele passou isso. Quem vai fazer isso? Nunca sou eu. Por quê? Porque eu sou escravo, eu sou um copeiro. Talvez você também passe isso no seu coração, você vendo as necessidades do reino de Deus, você vê tantas necessidades na sociedade, na comunidade, e você pode colocar no seu coração, eu sou um pedreiro, eu sou um operário, eu não tenho faculdade, eu sou negro, eu sou pobre, eu sou baixinho, eu sou gordinho. Nós podemos fazer um monte de questionamentos e colocar um monte de obstáculos. Gideão, quando Israel, no livro de Juízes, estava sendo atacado pelos midianitas e diz que Israel, o povo de Israel, habitava nas cavernas. Os midianitas destruíam a plantação deles, roubavam a plantação deles, roubavam os seus gados. Mas diz também que o povo fazia o que era mal aos olhos de Deus. E Deus levantou um homem chamado Gideão. Quando Deus foi falar com Gideão, um anjo foi falar, Gideão disse assim: como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Como é que Gideão se olhava? Ele se olhava dessa maneira: eu sou mais pobre, minha família é mais pobre, eu sou o menos importante da minha família. A tribo de Manassés já é as piores tribos, as mais pobres. E das mais pobres, a minha família é mais pobre. E da minha família eu sou menos importante. Mas o Senhor disse a ele: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Você, Gideão. O que Deus estava fazendo com Gideão? Resgatando a sua identidade. Como que Gideão se olhava? Como que ele se imaginava? Como que Neemias se imaginava? Eu sou um copeiro, eu não posso fazer nada. Como é que você está se imaginando? Quando Moisés enviou os 12 espias à terra prometida para ver como é que era a terra, 10 espias voltaram dizendo: nós nos sentimos como gafanhotos diante daqueles homens grandes, gigantes, diante das fortalezas. A mentalidade deles era de gafanhoto. E Deus estava aqui resgatando a identidade de Gideão. Muitas vezes, o que prevalece em nossas vidas são as palavras negativas que estão em nossa memória. Talvez na tua memória ainda está ali, sem você perceber, você trouxe isso para dentro de você. A sua família, os seus pais dizem: olha filho, nós somos pobres, nunca vai dar nada mesmo. Você é pobre, não vai dar nada. Pai é analfabeta, mãe é analfabeta. Olha filho, para tu viver, olha, se tu conseguir botar comida na tua mesa, se dê por feliz. Ou muitas vezes palavras de maldição dos pais: você nunca vai dar nada, você é um Zé Ninguém, você não vai servir para nada. Então quer dizer, essas palavras negativas, elas formam uma identidade falsa daquilo que Deus quer para cada um de nós. Eu, preparando essa mensagem, eu fui dar uma olhada, aí veio o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel é um prêmio que é dado para diversas personalidades do mundo, em especial na parte de literatura, parte de medicina, parte científica. E eu fui ver quantos judeus ganharam o Prêmio Nobel. Infelizmente, essa minha consulta era de 2011, então nós temos aí mais de 9 anos pela frente. Mas até 2011, o Prêmio Nobel, ele começou em 1901. E até hoje, das 850 personalidades, 180 eram judeus. Você já imaginou isso? 180 eram judeus. E de 180, 150 atuam nas áreas científicas.
Ou seja, praticamente 30% do prêmio Nobel, o que acontece são os judeus. Os judeus é o segundo, estatisticamente, é o segundo povo que mais tem jovens na universidade. O povo que completa a universidade, eles são o número 2 no mundo. Mas, por que eles são assim? O que faz os judeus ter tantos cientistas, Einstein, tantos prêmios na parte da literatura, da medicina, da física, da química? O que faz os judeus ser diferente das outras nações, se eles são 0,3% da população do mundo? Nós somos 200 milhões. Quantos prêmios Nobel nós temos, irmão? Quem sabe? Nenhum. Nenhum. Até a Argentina tem. Nada contra os argentinos, né? Vou ter Argentina aqui, não estou dizendo isso, só dizendo que até a Argentina tem. Chile tem. Na Guatemala, eu estava lá, tinha um prêmio Nobel. Era da paz lá, uma indígena, Roberta Minchu. Mas o que faz os judeus? Vamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6. E nós? Qual é a educação que os nossos filhos têm? O que quer se ensinar? Aqui nós temos um monte de professores, professoras, de escolas. O que está se ensinando às nossas crianças? Qual é a pedagogia? Qual é a estrutura? Qual é a doutrinação? Então nós estamos muito preocupados com as crianças, parte de ideologia de gênero. Toda a nossa pedagogia está em cima de um homem chamado Paulo Freire, que deixou o Brasil em último lugar, praticamente, em termos de desenvolvimento na educação, que é a pedagogia do oprimido. Mas Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, vamos pegar o 5, Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-se. Ei, você vai pegar os teus filhos, você vai intimar eles, você vai ensinar eles, você vai ensinar quando eles estão assentados, quando estão andando, quando estão deitando e quando estão se levantando. Mas o que é que eles vão ensinar, irmãos? Os judeus, eles costumam contar histórias da tradição judaica, não como histórias antigas, mas histórias sobre quem eles são. Aí quando eles chegam na juventude, eles já têm uma compreensão de quem eles são, da sua identidade. Então eles sabendo quem eles são, isso ajuda eles na tomada de decisão, aguça a mente deles, o foco e as ideias. Filho, olha, Abraão, nosso pai, nós tínhamos Abraão e Deus fez uma aliança com Abraão. Depois teve Isaac, teve Jacó. Olha, nós fomos para o Egito e o Senhor levantou Moisés. O Senhor abriu o mar vermelho, destruiu os egípcios. Você está entendendo? O judeu, ele aprende a ser quem ele é. Eles passam a ter uma identidade. Qual é a nossa identidade como brasileiro? Você tem orgulho de ser brasileiro? Qual é o nosso orgulho? Às vezes nós temos orgulho aqui do sul do Brasil, mais desenvolvido. Temos orgulho de Balneário Camboriú, ou não temos orgulho do centro de Joinville, que é feio, é horrível. Não levamos ninguém para lá.
Nós só queremos mostrar o Mirante, queremos mostrar lá a Beira-Rio. Quê? Porque a gente quer que eles tenham orgulho de Joinville? A gente quer mostrar a melhor coisa de Joinville. E está difícil mostrar coisas bonitas aqui, né? Mas vai ser mostrado, tenho certeza disso. Mas por quê? Porque a gente perde a nossa identidade. Nós perdemos o nosso orgulho. Nós não falamos dos nossos avós. Você fala para os seus filhos do seu pai, do seu avô. Ó, quem era o seu avô? Ó, meu avô era um carpinteiro, fazia lindas casas. Ó, meu pai era um homem honesto, um homem correto. Então a gente tem que botar o quê? Nos nossos filhos o orgulho. De quem eles são. Então os judeus, eles sabem quem eles são. As histórias que contam para ele não são histórias das carrochinhas. Eles sabem realmente quem eles são. Então, o que Deus quer? Deus quer resgatar a nossa identidade. Por isso que Ele nos chama de filho. Por isso que Deus nos chama de filho. Vamos lá para Romanos 8,15. Romanos 8,15. Diz assim a palavra de Deus: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção dos filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Abba era uma forma de dizer paizinho amado, paizinho, carinhoso. Mas o Abba, Pai, é uma expressão em aramaico. Quando Israel estava cativo na Babilônia, eles não poderiam proferir esta palavra Abba, Pai, porque eles eram escravos, os filhos eram escravos, eles não poderiam dizer Abba, Pai. Somente os da Babilônia podiam falar Abba, Pai, porque o Abba, Pai é no sentido de paternidade, de proteção, de aquele que ama, aquele que não abandona. E agora Deus está dizendo o seguinte: você recebeu um outro espírito. Se você não tem orgulho da sua família, se você não tem orgulho da sua cidade, se você não conhece o seu pai, não conhece a sua mãe, mas Deus quer te dar uma identidade agora. Ele está dizendo o seguinte: eu sou o teu pai. Você pode me chamar de Abba, Pai. Ei, eu quero que todo esse teu medo saia. Por quê? Olha o versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso tem que estar dentro de nós. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a Deus como Pai. Eu posso não conhecer meu pai. Meu pai pode ter tido problemas com alcoolismo, com drogas. Não conheci meu pai. Mas agora você tem um pai. Que ele quer tirar de você todo esse medo. E você pode chamá-lo de Abba, Pai. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O que Deus está dizendo? O seguinte: olha, você é meu filho e você é co-herdeiro de Cristo. Tudo que Cristo irá receber, você também receberá. O que Deus quer dizer com isso? Ele quer animar você, Ele quer trazer uma identidade em você, para que você tenha isso no teu coração: eu sou filho de Deus. Você sabe aquele sentimento de pertencer? Deus quer que você tenha esse sentimento de pertencimento. Você pertence a uma igreja. Você tem irmãos em Cristo. Você tem um pai. É isso que Deus quer. Qual é a minha identidade? Quem eu sou aos olhos de Deus? Quem eu sou aos olhos de Deus? Neemias era um copeiro. Quem é Neemias? Um copeiro. Mas foi um copeiro que o rei achou graças
aos seus olhos e mandou Neemias para Jerusalém. E lá ele liderou, ele levantou Jerusalém. Ele construiu um muro. E depois que teve a construção do muro, teve a reconstrução do templo. E com a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém. Chegou um certo momento que o próprio rei diz: olha, voltem judeus para Jerusalém, voltem para a sua terra. Por quê? Porque eles se voltaram o coração para Deus. Mas começou com Neemias, um copeiro. Irmãos, se você soubesse quem é você diante de Deus, do poder que você tem diante de Deus, não olhe para o espelho te imaginando, as pessoas me olham assim, não. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração, como é que o Senhor me vê? Quem eu sou diante de Deus? E você diante de Deus, irmão, você se torna poderoso. É isso que Deus disse para Gideão. Gideão, todos os midianitas serão como um só homem. E Gideão precisou só de 300 homens para derrotar um exército de milhares de pessoas. Então nada é impossível para Deus quando nossos olhos estão fitos no Senhor. Então qual é a sua identidade diante de Deus? Eu quero chamar aqui os nossos pastores para nós fazermos a ceia do Senhor. Glória a Deus. Amada igreja, falando em identidade, quem nós somos diante de Deus, quem eu sou. Hoje você tem a oportunidade de participar de algo maravilhoso, que é a ceia do Senhor. Talvez para algumas pessoas será a primeira vez, e nós temos aqui a oportunidade de participarmos desta nova aliança. Nós temos aqui o pão e nós temos o vinho, a qual é o suco de uva. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, dando graças, ou partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento na minha aliança. Então o Senhor, Jesus, ele, no dia da ceia, com os seus apóstolos, ele estava dizendo que o pão simbolizava o seu corpo, e o vinho simbolizaria o seu sangue. Mas ele fala que é uma nova aliança. Significa que nós tínhamos uma antiga aliança. E a Bíblia, quando a gente diz assim, a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, nem se dá conta o que é esse Novo Testamento, o que é essa nova aliança, antiga aliança. É porque são alianças de sangue. Deus tinha feito uma aliança de sangue. E a morte dos cordeiros. Quando alguém pecava, ela tinha que pegar um cordeiro branco, sem mancha, macho, o melhor do cordeiro. Ele pegava esse cordeiro, levava até o sacerdote, ele colocava as mãos sobre o cordeiro, ele pedia perdão dos seus pecados, olhava para o céu, colocava as mãos sobre o cordeiro, pedia perdão dos seus pecados, e os pecados daquele homem ou daquela mulher eram transmitidos ao cordeiro. O cordeiro recebia o pecado,
E quem iria morrer no lugar do pecador era o cordeiro. Por que que tinha que ter morte? Porque a palavra de Deus diz que o pecado traz morte. O salário do pecado é a morte. Então desde que o homem pecou, teve morte. Mas nós deveríamos ser fulminados por Deus pelos nossos pecados. E para não sermos fulminados por Deus, Deus então ele aceitava o sacrifício de cordeiros. Aquele cordeiro morria no lugar do pecador. Essa era a antiga aliança. O sumo sacerdote pegava aquele cordeiro, ele era colocado no holocausto, um altar de sacrifício era sacrificado, e o sangue daquele cordeiro então era apresentado para Deus. O sumo sacerdote ele adiante de Deus dizia: Senhor, eis aqui o sangue dos cordeiros. E eram milhares de cordeiros que eram mortos. Era uma matança. Eu fico imaginando nesse dia, irmãos, quantos cordeiros eram mortos. Aqueles cordeiros não tinham nada a ver com os pecados das pessoas. Mas foi assim que Deus fez. Você pode dizer assim: mas pastor, aqueles cordeirinhos, nem gosto que o senhor fala nisso, vem na minha cabeça aqueles cordeiros lá pastando, branquinho, todo lindinho, né? Vai lá e morrer no lugar do pecador. Pois é, assim era. Mas a criatura foi Deus que criou. E aquela criatura não ia ter dor. Deus preparou aqueles cordeiros para isso. Mas olha só, você tem pena daqueles cordeiros que morriam? Pois agora, como diz meu irmão Giovanni, pois agora. Agora, o Novo Testamento, quando Jesus se apresentou, João Batista, ao ver Jesus Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Se matança de cordeiros nos trazia dó, agora você imagina o Pai dar o que Ele mais amava, que era o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. Essa é a nova aliança. Então aqui diante desta mesa, sobre esta mesa, nós temos uma nova aliança. Não mais sacrifício de cordeiros, não mais de bois, não mais bodes, mas agora o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. Você tem acesso a esse sangue agora. Então quando você ter o pão na mão, lembre-se, olhe para o corpo. Este é o corpo de Cristo. Mas quando eu olho para o pão, eu também tenho que olhar para o corpo da igreja e ver as necessidades da igreja. Não adianta eu tomar a Santa Ceia sem eu me aperceber das necessidades da igreja, necessidades como o templo, as famílias, as pessoas. O que Paulo ele chamou a atenção da igreja? Cada um trazia o seu vinho, trazia o seu pão, e chegava na hora da ceia, cada um se ajuntava, formava panelinhas, grupo, e pessoas que não tinham o que comer não participavam da ceia. Ele diz: vocês têm que esperar um pelos outros, vocês não têm comida em casa, traga o pão, mas vamos compartilhar o pão, vamos compartilhar o suco da uva. Então nós temos aqui a nova aliança. E Jesus diz que isso aqui é em memória de mim. Então isso aqui é um memorial. Quando eu pegar o pão, eu trago à memória o corpo de Cristo. Quando eu pegar o cálice, eu olhando para o cálice, eu tenho que trazer à minha memória o sangue derramado lá na cruz. É este sangue que te purifica de todos os pecados. Todos, irmãos. Não fica nenhum pecado. A tua alma se torna mais branca do que a neve. Este sangue tem poder para te purificar de todo o pecado. Vamos consagrar esses elementos. Senhor, nós consagramos estes elementos, o pão e o vinho, que simboliza o teu corpo e o teu sangue respectivamente, Senhor. Senhor, a tua palavra nos diz que
E nós temos que nos olhar para dentro. Nós temos que, neste momento, Senhor, pedir ao Teu Espírito, que Teu Espírito venha sondar naquilo que nós temos que pedir perdão, naquilo que nós temos que nos reconciliar, Senhor. Que possamos sair daqui reconciliados, restaurados. Por isso que a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Em nome de Jesus. Amém.